Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 24. Tudo que o diabo planeja convencer-nos é que nós não temos nada para oferecermos a Deus. O diabo tenta convencer-nos que quando nós achamos que estamos em um abatimento é porque estamos totalmente abatidos. Quando estamos no deserto é porque estamos totalmente secos. Quando estamos numa situação pobre, nós somos totalmente miseráveis. O diabo sempre tenta convencer o povo de Deus que o povo de Deus não tem nada além do teor das circunstâncias para oferecer para Deus. Você pode observar como a circunstância, ela insiste em formar você. Como aquilo que te cerca é tão insistente e predominante que quer fazer com que você divida a mesma consistência e a mesma essência. Às vezes você passa por um momento desértico e as circunstâncias quer mostrar para você e provar que o seu coração está um deserto. Às vezes você passa por um momento de aflição e a circunstância quer convencer você que tudo em sua vida é aflição. O poder da circunstância tem sido muito predominante nos dias da nossa atualidade. E nós precisamos aprender a combater o poder que a circunstância tem em nós. Romanos capítulo 11, versículo 24. O apóstolo Paulo fazendo uma exortação aos gentios sobre a salvação proclamada a eles, falando sobre Israel, que Israel, a rejeição de Israel de Cristo, resultou em um salvamento para os gentios. Então vamos lá, Romanos 11, 24. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, ele está falando de nós, os gentios, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, a boa oliveira, Jesus, o Evangelho, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Jesus estava falando assim, vocês não olham para Israel não, com um olhar assim de preconceito, com indiferença, porque vocês eram zambujeiros. Sabe o que é um zambujeiro? É uma oliveira brava, silvestre, que nasce no meio do mato. Ela nasce sozinha, ela não precisa ser cultivada, ela não precisa ser plantada. Então ele está falando de mim e de você. Que nós éramos zambujeiros, tá? Nós éramos oliveira brava. E aí o Senhor Jesus pegou lá um ramo e enxertou na oliveira, olha aqui, ó. E disse, na boa oliveira, diga, Jesus é a boa oliveira. O Evangelho é a boa oliveira. Então, o Senhor Jesus foi e nos cortou, lá nós estávamos distantes do Evangelho, longínquos, sozinhos, Ele foi lá, nos cortou. Nós éramos assim de uma raiz brava, né? De uma raiz terrível. Ele foi, nos cortou e nos enxertou na boa oliveira que era Jesus, para que nós produzíssemos bons frutos. E o Senhor diz assim, só que vocês não olhem para Israel com um olhar de preconceito, ou tipo assim, sabe? Não, porque se nós que fomos lá fora, lá de fora, fomos enxertados, que dirá o Senhor não pode voltar o ramo natural à própria oliveira. Podemos assentar. Eu quero falar nesta noite se nós somos ainda zambujeiro ou oliveira. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Às vezes, Davi passou por Lucas 7, 36. Davi passou por muitas circunstâncias como essas. Algumas pessoas, elas tentam florear a vida, tentam fazer coisas que não são reais. As coisas verdadeiras são as coisas mais poderosas que existem. E uma das coisas verdadeiras é que Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Isso é uma coisa verdadeira. Você tem na vida vários momentos bons. Muitos momentos bons na sua vida. E nos momentos bons da sua vida, você deve sempre contrastar
com alguns momentos de dificuldade que você poderá ter. E nós temos que estar preparados para os momentos difíceis. Porque os momentos bons, nós não precisamos de preparo. A não ser garantir a nossa sobriedade para que não nos sintamos abduzidos. Mas os momentos ruins, eles existem, tanto para mim quanto para você, para todos nós. E nós temos que estar preparados para estes momentos, como o apóstolo Paulo diz, se prepare para o dia mau. Então, a preparação, como eu sempre estou dizendo para você, ela tem que ser diária, totalmente diária, para que nós estejamos preparados e para que o dia mau não nos pegue de calça curta. Estejamos preparados para aquilo que nós temos que enfrentar, porque hoje o que é que nós observamos? É um despreparo geral no meio dos cristãos. Então nós precisamos nos preparar com a humildade suficiente, com a sabedoria suficiente, com as reservas necessárias, para que possamos oferecer a vida a Deus, e eu vou até longe, a nós mesmos, aquilo que nós necessitamos. Porque muitas vezes nós passamos por necessidades, porque nós buscamos em lugares errados e em pessoas erradas, aquilo que nós deveríamos encontrar em nós mesmos. Muitas vezes você passa necessidade, não é porque você está procurando na pessoa errada, ou na hora errada, na situação errada. Você passa necessidade porque a pessoa é errada, porque não é a pessoa que deveria te oferecer, não é aquele momento, não é aquele lugar, mas aquilo que você procura, você deveria estar encontrando em você mesmo. Só que por nós não termos esse armazém, essa despensa, muitas vezes nós vamos bater em portas alheias. E muitas vezes recebemos alguns nãos como respostas. Por exemplo, sua segurança tem que vir de onde? Tem que vir do que você possui ou de quem você é? Para Deus. Sua alegria tem que vir de onde? Sua paz tem que vir de onde? Quando você precisa de paz, você vai buscar paz aonde? Quando você precisa de segurança, você vai buscar segurança aonde? Quem é que pode te dar segurança numa terra, como diz Isaías, que pranteia, que murcha, que sofre, onde os seres humanos estão perdidos entre si, onde as pessoas mal conseguem se suportar, mal conseguem permanecer de pé? Onde é que nós vamos buscar aquilo que nós necessitamos? Agora a questão, eu e você éramos zambujeiros, longe, distantes, mas um dia o Senhor Jesus foi e tirou um ramo, enxertou na boa oliveira, que é Jesus Cristo, e hoje nós temos que frutificar, e a primeira pessoa que é abençoada com o seu fruto é você mesmo. Quando você frutifica, você é a pessoa principal a ser abençoada com aquilo que sai de você. Se as palavras boas fluem dos seus lábios, elas criarão uma cobertura sobre a sua vida, diz o Evangelho. Se as atitudes boas saem de você, você estará semeando para você mesmo colher. Se bons pensamentos ocupam a sua mente, a sua história e a sua vida será de coisas boas, porque a sua mente está sendo ocupada por boas coisas. Se aquilo que arremete de você contra o mal é bom, provavelmente o bem vai voltar sobre você. E aí nós nos esquecemos que o bem está dentro de nós, que o bom está dentro de nós, e ele tem um nome, e o nome dele é Boa Oliveira, é Jesus Cristo. Amém? Lucas capítulo 7, versículo 36. Nós vamos falar desta noite sobre quando a gente não consegue dar ao Senhor aquilo que está à mão. Todas as coisas das quais Simão foi cobrado, ele tinha condições de oferecer. Sabe, irmãos, às vezes é preferível você pecar por um pouquinho de exagero do que você pecar por avareza ou pecar por negligência. Esse homem aqui, ele tinha tudo o que podia, mas não fez nada o que podia. O que me preocupa não é aquilo que eu não tenho. O que eu não tenho, jamais Deus vai pedir para mim. O que me preocupa é o que eu tenho.
É o tempo que eu tenho, a saúde que eu tenho, as horas que eu tenho, as condições que eu tenho. E é isso que me preocupa. É ser cobrada daquilo que eu tenho, do que eu possuo. Daquilo que Ele tem me oferecido e eu não tenho podido, ou por alguma circunstância, ou por algum desleixo, por algum relapso, eu não tenho oferecido. Bom, vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 36. Vai para você no que se baseou esse rogo desse fariseu para Jesus ir na casa dele. Por que você acha que ele queria tanto que Jesus fosse à casa dele, sendo que ele nem aquilo que era de hábito, que era de costume, o mínimo ele fez? Você já percebeu que tem pessoas que elas lutam tanto para seguir o evangelho no início, tanto para se converter, depois elas caem num relapso total? Eu já vi pessoas, irmãos, que enfrentou pai, enfrentou mãe, assim como o evangelho diz, que aquele que não tiver algum contratempo contra pai, mãe, cônjuge, enfrentou pai, enfrentou mãe, enfrentou tanta coisa, demônios, depois que está no evangelho, parece que... A Bíblia diz assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. O fariseu rogou muito para Jesus ir lá. Provavelmente ele queria participar também daquele movimento, né? O evangelho hoje está um movimento até meio que gostoso, né? Um movimento, não sei. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Unguento era feito com o óleo da oliveira, mas era misturado com algumas perfumarias, algumas essências aromáticas, como nardo, como mirra. Então era tirado o óleo da oliveira e era colocado algumas plantas aromáticas para que ficasse cheiroso. Versículo 38, estando por detrás, Jesus estava sentado, como de costume judeus, os pés para trás, aquelas mesas baixas, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Então a sessão de adoração, imagina aquela cena, daquele jantar, Jesus à mesa, comendo, e aí chega aquela mulher pecadora que todo mundo conhecia, o quadro dela e a situação dela. Hoje de manhãzinho eu estava lendo sobre a questão de Jesus comer na casa de Mateus e Levi, né? E todas aquelas críticas que Jesus comia com os pecadores. E Jesus dizia: mas quem precisa de médico é os que estão doentes, né? E mais ou menos assim, olha, aquele bando de fariseu, aqueles que se denominavam os justos, os certos e os santos, e aquela mulher entra naquela reunião e começa a chorar, imagina, chorando alto, e enxugava, né? Chorava muito, e enxugava os pés de Jesus com os cabelos, e derramava óleo, e aquilo tudo começou a constranger, aquele cheiro começou a subir no ar, e aquela mulher chorando, e aquilo tudo constrangendo o povo não sabia se tirava ela, se tivesse alguns diáconos ali, né? Você tira, não tira, Jesus? O que nós vamos fazer? Tira ela, deixa ela, fica, e ela ali, ninguém mexia, Jesus quieto, e ali o fariseu olhando para ela, e ela fazendo tudo aquilo, e todo mundo olhando, dizendo assim: essa mulher é pecadora, a gente conhece a história dela, e a gente conhece a vida dela. Bom, eu quero começar dizendo sobre todos nós precisamos de perdão. Todos nós. Todos nós precisamos de todos os dias nos arrependermos de alguma coisa. Ou daquilo que nós fizemos, ou daquilo que nós deixamos de fazer. Às vezes em nossas orações nós apenas comentamos daquilo que temos feito de errado, de ruim. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de confessarmos nas nossas orações daquilo que não temos feito. Do amor que não temos dedicado a alguém, do cuidado, do carinho, dos feitos. Muitas vezes os nossos pecados
não são permeados por aquilo que nós fazemos, mas muitas vezes os nossos maiores pecados falam daquilo que não fazemos. Quantas coisas nós temos esquecido e deixado atrás? Quantas coisas nós temos tentado nos desvencilharmos e tirarmos de sobre nós as responsabilidades? Eu queria que alguém um dia me respondesse o porquê o ser humano é tão avesso às responsabilidades. O porquê o ser humano quer confundir responsabilidade com carga e com jugo. Responsabilidade não é jugo, responsabilidade é comprometimento moral. É você estar comprometido com alguém, comprometido com alguma coisa. Isso é ser responsável. E é maravilhoso ter responsabilidades. É maravilhoso você amar alguém que espera que você o ame. É maravilhoso você ajudar alguém que espera que você o ajude. Isto é responsabilidade. É maravilhoso você oferecer a Deus aquilo que pelo qual Ele já tem investido em você, e você simplesmente, como um ato de responsabilidade, você devolve o fruto da própria semente pela qual o Senhor semeou em você. Isto é responsabilidade. Mas nós, como cristãos, às vezes nós achamos que as responsabilidades são cargos e fardo. Quando o Evangelho diz que o próprio Evangelho, os mandamentos não são pesados, responsabilidade não é pesada para quem é responsável. Diga amém. A responsabilidade se torna pesada para aqueles que não querem ser responsáveis. E os que são responsáveis são aqueles que comparecem diante de Deus e eles dizem assim: eu quero ser responsável por algo, por alguém. Eu quero ser responsável no reino dos céus. Eu quero ser responsável no reino desta terra. Eu quero ser responsável por um ser humano. Eu quero ser responsável para alegrar alguém, para estender a mão para alguém, para ajudar alguém. Eu quero ser responsável para estar num culto, para adorar, para ser servo, para ser filho, para ser adorador. Eu quero ser responsável. A responsabilidade não pode ser um peso nem para mim nem para você. Nós devemos agir com a responsabilidade, com alegria, sabendo que a responsabilidade é um ato de confiança de Deus. Deus nos confiou alguma coisa. E muitas vezes as pessoas, quando são responsáveis por algo, elas se sentem desconfortáveis. Mas essas mesmas pessoas, quando são responsáveis por algo lucrativo, elas são bem contentes, não é verdade? Vou traduzir isso. Existem pessoas que são responsáveis apenas quando algo lhes traz um retorno. Seus trabalhos, elas são pontuais. Seus compromissos trabalhistas são pontuais, porque tem retorno. Agora, quando a responsabilidade que elas devem ter é para sair dela, como Jesus diz, sem esperar retorno. Quando faças um banquete, não faças para quem possa te devolver, mas faça para quem não possa te retribuir. Aí elas começam a dizer que a responsabilidade é um peso. Nós somos zambujeiro ou somos oliveira boa? Será que a responsabilidade para mim é boa quando me é lucrativa apenas? Quando eu vou levar alguma coisa? Ou será que eu tanto sou responsável nas coisas das quais é lucrativo para mim, mas também sou responsável nas atividades que Deus conta comigo, que o céu conta comigo, que o irmão conta comigo, que o reino dos céus precisa de mim? Ei, meu irmão, aquele fariseu provavelmente ele era íntegro e ele era alguém renomado em todas as suas obrigações religiosas. Ele era um fariseu e provavelmente ele chegava à hora exata na sinagoga, se não antes. Ele cumpria os seus compromissos totalmente acertados. Tudo aquilo que podia voltar para ele como algum tipo de lucro, tudo aquilo que podia voltar para ele como alguma coisa que fosse favorável. Mas aqui, ele não viu nenhuma oportunidade de algum lucro. Ele já tinha o que ele queria, que era Jesus em sua casa, quem sabe no dia seguinte ser comentado na cidade, na praça.
ele já teve o que ele queria. E eu parto também daqui, de muitas vezes nós nos relaxarmos na vida cristã, porque achamos que já alcançamos o que nós queremos. Você já foi abençoado, seu casamento já foi restaurado, seus filhos estão guardados e protegidos, e aí você simplesmente cai numa negligência, porque nós achamos que já temos tudo de Deus o que nós queremos. Agora a questão é, será que Deus tem de mim tudo o que Ele quer? Será que eu estou deixando passar alguma coisa sem enxergar e sem ver? Com quantos anos você já está? Quantos anos você tem para servi-lo, para amá-lo? Quantos anos de saúde? Quantos anos de vigor? Quantas horas da sua vida você tem? Quantos momentos você terá? A palavra do Senhor diz assim, no versículo 39, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Ele olha para Jesus e diz assim, se ele fosse profeta mesmo, eu achava que eu estava convidando um profeta, mas eu acho que nem profeta esse daí é. Porque se ele soubesse quem está tocando ele, né? Que é uma pecadora. Versículo 40, e respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa eu vou te dizer agora, vamos conversar, Simão? Vamos, Senhor? Ele disse, pode falar, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Pergunta para o seu irmão, o que o amor tem a ver com a dívida? Um devia 500 e outro 50. A questão de enxergar, a visão, a ótica. O que deve 50 é só 50. Qualquer coisa que estrilar, ficar me cobrando, eu junto e pago. Agora, vamos lá, 500, como é que eu vou pagar 500? Quando Jesus perdoou você, Ele perdoou você 50 só ou 500? Não, eu, pastora, só perdoo 50. Sabe por quê? Eu não era uma pessoa tão ruim assim, não. Eu não falava palavrão, não matava ninguém, não tinha muito vício. Eu pitava algum cigarro, mas isso é coisa à toa. Parei logo e cometi alguns erros, mas meu foi só 50. O outro fala, não, pastora, eu tinha uma religião lá, que eu seguia a minha religião, depois também não foi muita coisa também que ele perdoou, não. Eu sempre fui uma pessoa de moral, e meu pai e minha mãe me educou bem, eu sempre fui uma pessoa amorosa, sempre fui uma pessoa gentil. Esses são os que acham que Jesus perdoou só 50. A igreja está cheia de gente que pensa que Jesus perdoou só 50 dele. Você acha que alguma justiça minha e sua valeria alguma coisa? Você acha? Aquela mesa, aquele fariseu, aos olhos de todo mundo, aquela integridade, e aquela mulher pecadora, aos olhos de todos, aquela mulher naquela situação comprometedora, olhando para mim e para você, toda a sua justiça, porque tem gente que quando ele vem para Jesus, ainda ele traz a capa dele ainda, né? Ele não faz igual o cego Bartimeu, deixa a capa que eu não preciso mais. Ele traz aquela capa dele. Ele é de Jesus, mas ele ainda é dele. Ele é de Jesus, mas ele traz a herança lá atrás. Ele é de Jesus, mas ele ainda traz ainda alguma reserva. Qualquer coisa eu busco aqui. Quando Jesus chamou você e eu, nós éramos zambujeiros imprestáveis. A gente só servia para espinhar a mão de quem chegasse perto da gente. Todos nós, sem tirar nem pôr. E se você alimenta alguma esperança, é equivocada. Todos nós, Jesus estava falando
que o fariseu achava que precisava do perdão dos 50, e aquela mulher precisava do perdão dos 500. Essa é a situação, de nos mantermos numa posição como se... e tem outra questão também. Todos aqueles que acham que foi perdoado só 50, têm as cartas na manga, são jogador. Eles confiam em Deus em última instância. A primeira coisa que eles fazem não é orar. É ir no banco, é no pai, na mãe, no amigo. Eles vão nas reservinhas dele. Aí quando não deu certo, aí vai na oração. É sempre assim. Eles se bancam em si mesmos. Por quê? Porque perdoou 50. Então eles têm os 450 deles que sobrou lá, que eles confiam neles mesmos. Quanto que Jesus perdoou de você? Acredito que você entende que são os 500, não é mesmo? Não foi isso que Jesus perdoou de você? Quem éramos nós sem Deus? Quem seríamos nós sem Deus? Se tirar Jesus de você, o que é que sobra? Vamos lá, vamos continuar. Está um barulho esquisito aí, vamos ver o que é, né? Então vamos lá. Um certo credor tinha 2 devedores, versículo 41, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo diz, tenho para mim, versículo 43, que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, nisso aí você julgou bem. Amor, diga comigo a palavra amor. Essa palavra é a palavra mais linda que existe, é ou não é? A palavra mais linda que existe é essa palavra amor. Meu Deus, que palavra linda. Quem ama fala mal? Quem ama pragueja? Quem ama murmura? Quem ama trai? Quem ama é maledicente? Não. O amor é puro, é sofredor, não se ufana, não se soberbece, não trata com leviandade. O amor tudo sofre, tudo suporta e tudo crê. O amor não humilha. O amor. Jesus falava naquele jantar, a mensagem naquele jantar era sobre o amor. Jesus estava ensinando a Simão sobre a questão do amor, sobre a questão da dívida, de sermos devedores a Ele. Você deve a Ele todos os dias, todas as horas. Nós devemos a Ele. Você olha para a sua família é uma dívida. Você olha para a sua vida é uma dívida. Você olha para o seu trabalho é uma dívida. Você olha para a sua existência é uma dívida. Você olha para você, para a sua salvação, para o seu nome escrito no livro da vida, você fala, meu Deus, eu devo muito. Jesus estava dizendo ali, que ali naquele jantar só tinha devedores, mas infelizmente alguns julgavam que deviam menos. Todos nós somos devedores. Eu não mereço, você não merece. Nós não merecemos a nossa família, a nossa saúde, a nossa vida, o nosso ir e vir, todos os presentes, tudo aquilo que Deus tem posto na sua vida. Nós não somos merecedores de nada disso. É sobre isso que Jesus estava falando. Olha para a sua família. Você não a merece. Olha para tudo aquilo que você tem. Eu não mereço, você não merece. Isso é benignidade, diz o apóstolo Paulo, no mesmo tempo onde você leu. A benignidade de Deus sobre a nossa vida. Deus é bom. Deus é bom. E essa benignidade que nós devemos permanecer nela. Nós somos devedores a Ele. E por isso que o responsável, que aquele que sabe o quanto deve, amar não é pesado, ajudar não é pesado, estar não é pesado, fazer não é pesado. Por quê? Porque ele é responsável. Ele foi amado, alcançado, ajudado, protegido, abençoado. Mas aquele que se sente quase empatado com o céu, ele diz, Jesus só perdoou 50. Ele só fez 50 por mim, porque o resto eu dei conta. Se tirar Jesus de você, o que é que sobra? Se tirar Jesus de nós, o que é que sobra? Nós vamos voltar, diz Paulo, a sermos como?
Como? Zambujeiro. Espinhos e infrutíferos. Continuando. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Como que ele não estava vendo, né? Ela tinha parado o jantar. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Você sabe quem é que o serviço de lavar os pés era um dos servos da casa, né? O judeu andava de sandálias e a poeira da estrada, e quando eles iam fazer as refeições deles, eram de costume ter uma bacia para lavar os pés. Jesus falava sobre uma recepção de servo. Quem lavava os pés dos convidados era o servo. Jesus falava que Simão não sabia ser servo. Será que eu sei ser serva? E você? Será que você sabe ser servo? Será que nós temos bacias para lavar os pés de alguns que muitas vezes cansados do caminho, que muitas vezes esgotados, nós podemos oferecer esse tipo de serviço? Aí você diz assim: mas se fosse Jesus eu lavava, mas o irmão não. Jesus diz assim: que se eu fizer a um pequenino eu estou fazendo para ele. Você é servo do seu irmão? Servo, você o serve, você o ama, você sabe ser bom, mesmo quando aquela pessoa não é boa para você, mesmo quando aquela pessoa não fez nada de bom para você, mas você é responsável pelo amor que você recebeu. Jesus estava aqui corrigindo e redarguindo Simão, porque Simão não conhecia o serviço de um servo. Pergunta para o seu irmão: você é servo? Será que nós temos sabido servir os nossos irmãos, fazer o melhor para aqueles que nos rodeiam, o melhor para a sua casa? Nós tivemos aí a campanha da Páscoa, onde vocês se reuniram para amar, para liberar o perdão, liberar o amor. A importância de nós servirmos uns aos outros, no seu trabalho, na igreja, na família, em todo lugar que você estiver, nós termos água na bacia para lavarmos os pés dos que estão cansados. Existem muitas pessoas que uma palavra sua mudaria a mente dela, mudaria as propostas dela, mudaria a condição dela. Uma palavra sua, uma pequena lavagem de água para os pés. Jesus diz: aquele que está lavado não necessita somente de lavar os pés. Um descanso, uma palavra gentil, doce, algo encorajador. Quantas vezes nós que temos recebido tanto de Deus, palavras maravilhosas, conforto, restauração, não servimos para dar uma palavra de amor, de ajuda, de encorajamento àquele que está perto de nós? Será que nós somos boa oliveira, enxertados nessa boa oliveira chamada Jesus, ou então ainda nós somos zambujeiros? Ei, meu irmão, Jesus estava redarguindo Simão sobre um serviço de servo. Você serviu alguém hoje? Ontem? Essa semana? Sem retribuição? Sem esperar nada em troca? Será que nós temos sido servos? Jesus olhou e disse assim: você não me deu água para lavar os pés, como é de costume de todo judeu, mas essa, desde que eu cheguei, ela está lavando os meus pés com as lágrimas dela e enxugando com os cabelos. Quem tem consciência do que foi feito por ele, quem é responsável, sempre oferece mais para Deus. Quando você olha para um cristão e o serviço de cristão não lhe é pesado, e cultuar Deus não lhe é pesado, e amar o próximo não lhe é pesado, e perdoar o próximo não lhe é pesado, saiba, ali está um cristão consciente que dele foi perdoado os 500. Ali está um cristão responsável. Ele diz: eu fui perdoado e eu perdoo, eu fui amado, estou sendo e eu amo, eu estou sendo encorajado, abençoado, e é isso que eu faço. Nós não somos mais zambujeiros.
Nós somos oliveira verde, plantada, como diz Davi, na casa do Senhor. Nós somos daqueles que frutificam, nós somos daqueles que passam por cima do mal, nós somos daqueles que vencem o mal por meio do bem. Esses somos nós, e Deus conta com a nossa atitude nesse sentido. É assim que nós devemos ser. Então o Senhor olha e diz assim: mas essa regou-me os pés com lágrimas, enxugou com os cabelos de sua cabeça. Agora o Senhor fala sobre o ósculo, beijo. Não me deste ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Simão esquece das 3 principais atitudes na recepção de um bom judeu: os pés lavados, o rosto ungido e o ósculo, que é o beijo. No Salmo de número 2, versículo 12, diz assim: beijai o filho para que não pereçais no caminho, para que ele não se ire. Jesus fala sobre o carinho, sobre o amor por ele. Você sabe quem ama Jesus? Você sabia que dá para ver quem ama Jesus? Sabia? Quem tem amor por Jesus? João diz isso. Quem ama Jesus é quem ama o próximo. Você dá para medir o amor de uma pessoa por Jesus Cristo, tranquilamente, olhando o amor dela pelo próximo. João disse: é impossível nós amarmos a Deus, o qual nós não temos visto, e não amarmos o nosso próximo que está ao nosso lado. Você sabia que você pode medir o amor de uma pessoa pelo Senhor, pelo amor dela pelo seu próximo? Porque quem ama a Deus, ama o seu próximo. Quem serve a Deus, serve o seu próximo. Quem ama a Deus não é capaz de fazer mal ao seu próximo. E o Senhor Jesus fala sobre a questão do amor. Você não me beijou. Qual foi a última vez que você fez o carinho? Hoje em dia não se tem mais carinho, você já percebeu? Ninguém mais faz carinho em ninguém. Não tem mais atos carinhosos. Não tem um bilhetinho, uma mensagem, um Deus te abençoe, um eu te amo. Não existe mais carinho, as pessoas não fazem mais carinho. E Jesus fala do carinho de Simão, do amor de Simão. Então nós que somos filhos e servos de Deus, às vezes você vê uma pessoa fazendo um carinho numa criança. Por quê? Porque a criança é inocente, ela não conhece os trâmites da vida adulta. Mas aí você vê um adulto que não consegue fazer um carinho no outro adulto. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Um gesto de amor, de amizade, não se vê. E Jesus começa a falar daquela atitude emocional. Primeiro do serviço, que é a água lavando os pés. Depois, em caráter emocional de Simão: você não me beijou, Simão. Você não me ama. Ter comunhão com Ele, estar com Ele, poder dividir com Ele momentos de intimidade, poder abraçá-lo, como você acabou de cantar aqui, poder amar o Senhor Jesus, podendo tocar no seu irmão, abraçar seu irmão, podendo ministrar sobre a vida das pessoas que te cercam. Amor, amizade. O diabo venceria muito menos se nós amássemos mais. O diabo faria muito menos vítimas se nós amássemos mais. Se nós tivéssemos mais amor, mais compaixão, mais misericórdia, se as nossas palavras fossem regadas um pouco mais de carinho, de cuidado, de zelo, o diabo teria muito menos efeito na vida das pessoas. E o Senhor Jesus diz assim: ela não tem cessado de beijar os meus pés. Versículo 46: não me ungistes a cabeça com óleo. Era costume, aquele calor da Palestina, o óleo refrescar, trazia frescor. Aí ele dizia assim: mas esta me ungiu os pés com unguento. Ela, desde quando eu entrei, ela está adorando diante dos meus pés, ungindo os meus pés com unguento. Você não fez 3 coisas, Simão. Você não lavou os meus pés como um servo, você não me beijou como um filho, e você não me ungiu como um adorador. Por quê? Porque Simão já tinha conseguido o que ele queria. Ele já estava dentro daquela sociedade da qual Jesus estava fazendo a sensação pelos seus milagres. Você já conseguiu o que você queria do Senhor Jesus? Hein? Às vezes nós pensamos que nós já conseguimos tudo aquilo que nós queríamos do Senhor.
E por isso nós estamos tão à vontade que nós esquecemos das coisas triviais, das coisas comuns, como, por exemplo, hoje, prestar atenção na letra dos cânticos que você canta, e não nos erros de um teclado, e nem na voz poderosa de um cantor, mas você prestar atenção de cada palavra que sai dos seus lábios. Você, ao cantar, levantar as suas mãos ou deixá-las abaixadas, mas você estar em sintonia com o Espírito Santo, estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. No momento das orações, realmente você fechar os seus olhos e falar com Deus, e falar com o Senhor. Você não se preocupar com quem está à direita, à esquerda, a roupa que veste, como está usando, se está adorando ou se não. Na hora da mensagem, a sua mente não ficar desligada, e nem você ir ali ou acolá, mas a sua mente estiver onde está o seu corpo, e você receber a palavra, abrindo o seu coração, não como os fariseus, preconceituosos, escolhendo feijão, mas recebendo a palavra na sua íntegra, dizendo: Deus está falando comigo. Nós, como Simão, muitas vezes, quem sabe, temos nos esquecido das coisas triviais que o Espírito Santo quer encontrar em nós, e que muitas vezes Ele não tem encontrado nos cultos. Quando a trombeta toca e o culto é proclamado, e a comunhão com os irmãos, e o amor e a ajuda mútua, coisas que o Espírito deveria encontrar em nosso meio, mas não encontra. E aí chegam pecadores, pessoas que vêm do pecado, dando a Deus tudo aquilo que eu deveria dar, dando a Deus tudo aquilo que você deveria dar. Pessoas que chegam na igreja, que são tocadas pela palavra, tocadas pelas canções, que quando oram, arrebatam-se da terra para o céu, falando com Deus, colocando suas vidas diante de Deus. Não fazem suas rezas, elas oram de verdade, colocam seus corações em suas palavras, derramam as suas queixas diante do Senhor, suplicam, clamam, oram verdadeiramente. Quantos de nós temos nos comportado como aqueles que devem apenas 50? Quantos pecadores, diz o Senhor Jesus, irão tomar os nossos lugares? Quantos ímpios nas últimas colheitas irão tomar o meu lugar e o seu lugar? Por quê? Porque nós já estamos acostumados com a liturgia cristã. Não prestamos mais atenção nos cânticos, não damos mais valor à oração. A palavra de Deus já não é mais informativa como antes. Os textos nós já conhecemos de cor. E aí o Espírito Santo chega para ver se nós temos feito o nosso culto adequado, e nós estamos falhando em nossos cultos. As canções não saem mais como antes, as orações não são tão determinadas, definidas, não são tão cheias de fé como antes. Não existe mais o derramar do nosso coração, não tem o que fazer subir, é apenas uma liturgia cristã. E naquele dia, aquele jantar se tornou num culto. Não porque ali havia fariseus, doutores da lei, não porque ali havia escribas, nem havia ali pessoas renomadas, mas porque ali havia uma pecadora. Aquela pecadora fez o culto. Dá para você entender? Aquela pecadora fez o culto. Aquela pecadora foi o tema da mensagem, aquela pecadora foi o tema do arrependimento, aquela pecadora foi o tema do apelo. E é por isso que nós precisamos olhar para dentro de nós. E é por isso que nós devemos olhar para como nós temos nos sentido. E é por isso que nós devemos olhar o quão responsável nós temos que ser com o culto, com a adoração, com o serviço, com tudo aquilo que fazemos. Devemos fazer o nosso melhor, porque aquele que sonda os nossos corações, aquele que conhece os nossos rins, sabe de tudo ao nosso respeito, sabe como estamos fazendo e a maneira que nós estamos fazendo. Amém? Você deve 50 ou 500? Pergunta para o seu irmão, você deve 50 ou 500? Quem deve 50 é fácil você identificar. Ele não se preocupa tanto com coisas como culto, como oração,
como leitura da Bíblia, como comunhão com os irmãos, como fazer bem, ele deve só 50, o resto ele tira de letra. Mas quem deve 500? Ah, quem deve 500? Quem deve 500 não olha para a direita nem para a esquerda, ele adora a Deus, ele louva a Deus, ele não vê a hora de estar perto de um irmão para ajudar, ele não vê a hora de estar na presença de Deus, ele adora, ele anda pelas ruas cantando, nada é pesado para ele, ele deve, ele deve, ele deve, ele deve, ele deve, ele deve. Ele deve a vida a Ele, Ele deve a salvação a Ele, Ele deve o nome escrito no livro da vida, Ele deve tudo aquilo que a vida dele constitui, Ele deve. Quando alguém lhe faz mal, Ele não devolve o mal, porque Ele deve a Ele 500. Quantos males Ele tem nessa dívida? Então Ele não faz mal a ninguém, Ele não devolve mal a ninguém, porque Ele deve, Ele deve. E ele anda como um devedor, ele adora como um devedor, ele serve como um devedor, ele é humilde como um devedor, ele é cristão porque ele é um devedor, ele deve a eternidade àquele que morreu na cruz por ele. Então Jesus disse, ela deve 500, por isso é uma adoradora, por isso é responsável por aquilo que alcançou.